Nesse anime, o protagonista fica o tempo todo tentando se matar, seja com remédios ou sendo enforcado por árvores mágicas. Vocês vão ver que esse cara é completamente maluco da cabeça. A história começa com um homem chamado Osamu Dazai. Enquanto ele caminhava com sua parceira ao lado de um rio, eles planejam acabar com suas vidas pulando nele, querendo ficar juntos para sempre. Mas antes que eles consigam pular, do nada eles são atropelados por um caminhão. E depois ele acorda em uma igreja, pensando que está na vida após a morte. Mas uma garota chamada Annette diz que ele ainda está vivo. E ele se pergunta quem diabos ela é, então ela explica que está aqui para guiá-lo, dizendo que ele está em outro mundo, onde foi selecionado como herói para salvar todos. E o desejo dele de se matar falhou, e quando ele estava prestes a explicar sua missão, ela simplesmente acaba vendo um frasco de sedativos, percebendo que ele está tentando tirar a própria vida. Ela então cura ele, mas ele manda ela parar de ficar incomodando, dizendo que ele só quer morrer em paz, e ele começa a tomar as pílulas novamente. E ela não faz ideia do porquê que ele está querendo morrer, dizendo que ele foi escolhido como herói para salvar todos. Mas ele conta que nunca pediu para ser o escolhido. Ela revela que aquele caminhão é uma forma de seleção de outro mundo, e foi o que trouxe ele para cá. Ela explica que existem inúmeras pessoas que não estão satisfeitas com suas vidas, e somente aqueles que são atropelados por um caminhão têm a oportunidade de refazer elas. E ela sabe que ele não estava feliz com sua vida porque o caminhão foi buscá-lo. E ela conta que agora ele tem a chance de abandonar sua vida anterior e começar uma nova. Mas ele agarra o cajado dela, dizendo que foi o caminhão que estragou o momento mais feliz de sua vida. E ele não acha que ela deveria ter o direito de julgar se uma pessoa é feliz ou não. Ele então começa a fumar, e ela não consegue acreditar no que está ouvindo, porque ele foi salvo de uma vida miserável, onde ele estava prestes a tirar a própria vida. Mas ele não parece nem um pouco feliz com isso, e ela acha que ele vai mudar de ideia quando descobrir seus poderes, porque todo humano trazido a este mundo recebe poderes incríveis. Mas ela fica chocada quando descobre que ele é extremamente fraco, e ela também fica surpresa vendo que a tela de informações dele esteja vermelha, e ela se pergunta por que ele ainda está envenenado, e embora ela já tenha curado ele, ela acha que deve haver uma boa razão para tudo isso, porque ela não pode acreditar que ele é tão fraco. Então ela verifica se ele tem alguma habilidade especial, mas ela não consegue encontrar nada. Ele estava prestes a ir embora, mas ela o impede, dizendo que ele deve ter sido trazido por engano, porque ele não tem a mínima capacidade de sobreviver nesse mundo. Então ele começa a rir, dizendo a ela que essa sempre foi a história de sua vida, e ele menciona que sempre será um fracasso, não importa onde ele vá, e ela diz a ele para ficar aqui por um tempo, porque em seu estado atual, ele será morto por monstros. Mas ele não se importa, porque é exatamente isso que ele está querendo. Ela lembra que no começo ela sempre ficava animada para guiar pessoas que vieram de outros mundos, mas depois de descobrir que eles eram muito egoístas, ela perdeu toda a sua empolgação e percebeu que Dazai é diferente. Ela quer que ele escolha uma profissão antes de partir, mas ele explica que é escritor desde que nasceu. E quando ele sai, ela cai de joelhos e seu rosto fica vermelho porque ela acha que ele é o homem que ela sempre esperou. Depois ele se depara com uma placa, mas ele não consegue entender o que está escrito. Ele então ouve uma voz do sistema dizendo que ele fez um progresso, mas isso faz ele sentir como se fosse morrer. E ele percebeu uma garota chamada Tama, que está presa em uma árvore monstro, e ele pensa que sempre achou mulheres à beira da morte muito lindas, e ele pergunta se ele pode escrever um romance sobre ela, mas ela manda ele salvá-la, então ele tenta pular até ela, mas ele não consegue alcançá-la, e acaba sendo pego pela árvore, e ela explica que tem uma habilidade de sucção, que suga toda a força vital de quem for capturado. Então agora eles vão morrer em alguns minutos, mas ele acha que essa é uma ótima notícia, e ele pergunta se a garota está animada, mas a árvore de repente começa a apodrecer, e eles são libertados. Mas ele fica desapontado porque não conseguiu se matar novamente, e a garota menciona que a árvore foi morta por veneno. Então ela percebe que a árvore absorveu o veneno dele, ao invés de sua força vital, e ele conta pra ela que está tentando morrer faz tempo, e está desapontado por ter sobrevivido mais uma vez. Mas ela está feliz por estar viva, e convida ele para sua casa, porque quer agradecê-lo por salvar sua vida. E ele pensa na sua parceira chamada Sachan, que tentou morrer com ele na sua vida anterior, e ele se pergunta se ela também foi trazida para este mundo. A garota Tama tenta se apresentar, mas ele continua falando de Sachan, e ele está feliz por ter motivo para viver, e ele está querendo encontrá-la, para que eles possam tentar morrer juntos novamente. Enquanto isso, Annette reza pela segurança de Dazai, esperando que eles se reencontrem novamente, e de repente ele retorna, e então ela corre para ele, mas ela fica sem acreditar ao ver que Tama está com ele, e ele pergunta se ela conhece Sachan, então ela surta ao perceber que ele tem outra mulher na sua vida. Annette decide se juntar a eles, enquanto Tama tenta agarrar a mão de Dazai, mas Annette afasta com um tapa. A garota Tama pergunta por que ela se juntou a eles, e ao ver a expressão em seu rosto, Tama percebe que ela está apaixonada pelo protagonista. Então ela começa a ficar corada, mas ela explica que só quer protegê-lo porque ele é o mais fraco do mundo. E a garota Tama fica surpresa por ele ser de outro mundo, pensando que esse é o motivo dele ser muito
muito forte. Mas Annette acha que ela está muito enganada, pois ela sabe que ele é bastante fraco. E elas começam a discutir uma com a outra, enquanto Tama menciona que ele salvou sua vida. E Annette fica com ciúmes pensando que eles já são próximos. Dazai acaba encontrando um caixão e decide descansar dentro dele. E manda elas acordarem ele assim que chegarem na cidade. E então ele fecha a tampa, mas a garota Tama ficou muito brava porque ele a chamou pelo nome errado. E elas começam a arrastar o caixão dele, e Tama está irritada. Então ela grita com ele para andar sozinho, mas ele não responde. Então ela pensa que ele pode estar morto, mas Annette conta que ele está apenas descansando. Eles chegam à cidade, e Annette acha que eles deveriam se encontrar com o rei primeiro. Então eles vão até o castelo, onde encontram o rei e sua filha Charlotte. E ele se oferece para deixá-los ficar no castelo, com a condição de que compartilhem as histórias sobre suas aventuras. E ele então pergunta se o protagonista tem histórias agradáveis para compartilhar. Mas quando ele começa a falar sobre a sensação de dormir em um caixão, o rei pensa que ele está ameaçando ele. E Annette tenta distraí-lo, dizendo que sua filha é muito bonita, e o rei revela que ela vai se casar em breve. Ele convoca 2 homens, e ele menciona que devido à influência do Lorde das Trevas, os monstros se tornaram muito mais ativos, e ele está velho demais para lidar com isso. E então será um dos 2 homens que vai se casar com Charlotte, e se tornar o próximo rei. Mas ele conta que ela ainda não escolheu nenhum deles, então ele pergunta a Dazai e os outros quem eles acham que é mais adequado para ser seu marido. Mas ele acha que eles não deveriam estar agindo assim com uma decisão tão importante. E ele conta que os 2 homens não são adequados para serem o rei, e então ele vai embora. E Annette e a garota Tama pedem desculpas por seu comportamento, dizendo que ele é de outro mundo. E de noite Annette acorda percebendo que Dazai está tendo problemas para dormir. Mas ele conta que nunca dorme facilmente, e ela se pergunta quem é Sachan. Mas antes que ele possa responder, ela vê Tama dormindo na mesma cama que ele, e então começa uma discussão. E depois ele sai do quarto e se depara com a princesa Charlotte, que está observando um lago. E ele diz que a água é tão linda que está querendo se afogar nela. Mas a garota não consegue acreditar que ele está tão deprimido que quer morrer. Mas ele diz que seus instintos estão dizendo que ela também está muito perturbada, assim como ele. E ela explica que não sabe quem vai escolher para ser seu marido, dizendo que um daqueles homens é um soldado de muita confiança e seu pai acredita em sua força. Mas o segundo é seu amigo de infância, que sempre animava ela quando ela se sentia mal. E Dazai percebe que ela é o completo oposto dele, porque ela se importa com seu pai, enquanto o pai do nosso protagonista sempre causou problemas. E no dia seguinte todos eles são chamados para agirem como testemunhas, enquanto Charlotte escolhe seu marido. Mas todo mundo fica de boca aberta quando ela diz que quer ficar com Dazai. E ela conta que depois que conversou com ele, percebeu que aquele outro rapaz só foi até ela porque queria alguém para ouvir suas músicas. E finalmente entendeu que ele nunca se importou com ela. E ela explica que não pode se casar com um guerreiro, porque ele é fedorento. Mas o rei manda ela cair na real e escolher um deles logo. E então ela chama ele de idiota, dizendo que ela nunca vai se casar com alguém que não se importa com seus sentimentos. Mas de repente um de seus 2 futuros maridos se transforma em um monstro, revelando sua missão de se tornar o rei e oferecer todo esse reino para o Lorde das Trevas. E ele acha que Charlotte conseguiu ver através de seu disfarce, mas ela explica que era só porque ele tirava muito mal mesmo. Ele planeja matar todo mundo e os soldados atacam ele, mas ele os joga para longe. E vemos que Annette desmaiou depois de descobrir que Charlotte queria se casar com Dazai. E Tama tenta acordá-la, mas ela não tem sorte e percebe que eles estão em perigo, então ela pula para longe e ataca o Minotauro. E o garoto canta uma música que faz ela pensar que é um feitiço de aprimoramento, mas nada acontece, porque na verdade ele só estava querendo mostrar sua nova canção. O Minotauro corre em sua direção e ela tenta impedi-lo, mas ele consegue acertá-la. E ele se prepara para acabar com ela, mas Dazai interrompe, dizendo que quer que o Minotauro mate Charlotte primeiro. E então ele decide conceder seu desejo e corre em direção a eles, mas Charlotte chora, dizendo que não está querendo morrer, porque precisa proteger o reino. Então Dazai empurra ela para fora do caminho, e o Minotauro está prestes a esmagá-lo. Mas Annette invoca uma barreira para protegê-lo, e o Minotauro tenta quebrá-la, mas seus chifres acabam se quebrando, e Tama atinge ele com tudo que ela tem, fazendo ele voar para fora do castelo. E em seguida ele cai no lago, e depois disso, o rei pede desculpas a Charlotte por nunca considerar seus sentimentos, e então ela se torna a rainha do reino, e os outros continuam sua jornada. E se perguntam se Charlotte vai ficar bem, mas Dazai acha que não há motivo para se preocupar, porque ela está decidida, e ele conta que sempre achou mulheres à beira da morte muito bonitas, mas ele também conta que sempre admirou mulheres que se sustentam sozinhas. E nesse momento a garota Tama fica com fome, então Annette sugere fazer uma pausa, e Dazai sai do caixão, perguntando se é hora de comer. E Annette oferece pão para ele, mas ele está querendo uma comida da sua terra natal, e então ela decide procurar na próxima cidade, e Tama se pergunta quanto tempo levará para chegar em casa. E Annette acha que eles devem chegar em alguns dias, mas primeiro eles precisam fazer uma pausa no templo. E ela explica que pessoas de outros mundos chegam a um dos 4 templos, e de lá vão lutar contra o Lorde das Trevas, mas o objetivo do nosso protagonista
protagonista não é lutar contra ninguém, mas sim encontrar sua companheira. E Annette fica aliviada porque ele não quer lutar contra o Lorde das Trevas, porque ela não quer que ele coloque sua vida em perigo. E Tama está provocando ela, pensando que Annette realmente deve amá-lo muito. Então ela fica envergonhada e diz que só quer ajudá-lo porque ele mostrou luz para ela, quando ela havia perdido as esperanças no seu trabalho. E caso você queira a continuação desse anime, deixa o like aí embaixo. Tamo junto, mano. Até a próxima.